Bom dia, que a paz esteja com todos. Nós estamos na oração da manhã. Aqui é a pastora Silvana Fernandes e nós vamos ter um tempo maravilhoso aqui na presença de Deus. Vamos falar sobre recomeçar. E eu tenho certeza que Deus nessa manhã tem algo especial para a sua vida. Nós vamos ter o momento da palavra, nós vamos ter o ato profético que é maravilhoso na nossa vida, onde a gente realmente tem um romper no mundo espiritual, e depois nós vamos finalizar com a oração num tempo bem curtinho, esse devocional onde você vai poder ter o seu tempo de qualidade, de comunhão com o nosso Deus, amém? A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 43, o verso é o 18 e o 19, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Recomeçar, querido, é o caminho que transforma as tragédias em testemunhos. Então, nós precisamos entender que mesmo quando todo o cenário é desfavorável, Deus nos dá uma oportunidade para recomeçar a nossa história. Muitas vezes, diante desses fatos, tragédias, conflitos, situações que saíram muitas vezes do nosso controle, muitas pessoas podem ter esse período de paralisia espiritual que pode durar, que pode perpetuar ou pode finalizar dependendo da sua postura espiritual. Nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que refaz. Quando ele pega Jeremias e desce à casa do oleiro, ele está falando sobre recomeço. Quando ele mostra ali o vaso e ele fala sobre o vaso na mão do oleiro, aquele que pode construir, reconstruir, ele está falando de novos começos, de recomeçar. Então nós precisamos entender que quando nós escolhemos recomeçar, estamos permitindo que Deus venha e faça um milagre. Às vezes nós ficamos presos numa situação e é claro que a vida do ser humano não é 100% vitória o tempo todo, não é 100% ausência de conflitos, de adversidade. Não, nós temos momentos onde nós não vencemos uma guerra, onde nós oramos e prevalece a vontade de Deus. Isso não quer dizer que é uma derrota para Satanás, mas não é aquilo que nós entendemos como uma vitória pessoal para a nossa vida. Quantas vezes perdemos uma pessoa querida, quantas vezes nós perdemos projetos que planejamos para a nossa vida profissional, não acontece da forma que a gente queria. E isso talvez cause uma paralisia de uma forma que a gente ache que a vida não faz mais sentido. E talvez nessa manhã você chegou até esse vídeo achando que não há um recomeço para você, não há uma nova história para ser vivida. E eu quero dizer que sim, que o Senhor, Ele tem uma nova história para nós. E eu quero dar o exemplo aqui, tem personagens bíblicos que a história me atrai demais, pela conduta, pela situação em que toda a história aconteceu, e José é um grande exemplo de recomeço. Ele teve uma história com a sua família onde foi trágica, onde seus irmãos o venderam como escravo, onde ele saiu de uma situação confortável para uma situação completamente adversa que ele estava acostumado a viver. E o que ele faz? Ele resolve, né? Ele recomeça a sua história. Inclusive, quando ele tem um filho, um dos seus filhos, ele coloca o nome de Manassés, ou seja, eu não me lembro. Ele não quer lembrar daquilo que aconteceu e quer recomeçar, quer refazer a sua história. E por incrível que pareça, Deus faz um milagre, Deus faz o sobrenatural, e um dia aquela família é colocada à frente de José. Ele tem a oportunidade de vingança, mas ele escolhe o quê? Ele escolhe o perdão, e ele escolhe recomeçar uma história com aqueles irmãos que o traiu, com aqueles irmãos que o feriram, que
o venderam como escravo, que acabou, né, vamos dizer assim, entre aspas, com a sua adolescência e com a sua juventude. Então eu quero dizer que uma tragédia familiar, com que algo que nos feriu, nos paralisou, não pode ser eterno. A gente precisa dessa chance. E Isaías fala disso, para a gente não lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Deus tem algo novo. Como Jó, que teve a perda de filhos, Jó teve a perda do seu empreendimento, né, que era a pecuária, seus bois, o gado, tudo acabou, a saúde, mas Deus refez a história de Jó, dizendo que o seu estado, né, o seu segundo estado foi melhor do que o primeiro. Então, eu quero que você hoje vire essa chave e se dê uma oportunidade de recomeçar, porque Deus tem uma nova história. É só a gente confiar em Deus, a gente sair desse local de tristeza, de dor, levantar a nossa cabeça, confiar que Deus é fiel para fazer o sobrenatural. Nós vamos para o ato profético agora, mas eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, faça parte da nossa família de oração, de comunhão, e todos nós que estamos aqui nesse vídeo vamos curtir, dar o seu like agora para não esquecer, comentar, coloque o nome da sua família, faça seu pedido de oração, fale de onde você está nos assistindo, e todos nós vamos compartilhar nos nossos grupos de WhatsApp, redes sociais, e hypar também através da estrelinha. Aí você vira assim um pouquinho pelo celular, você clica em hypar e você vai estar ajudando que esse conteúdo chegue a mais corações que estejam necessitados de uma palavra, de um encorajamento. A gente fala aqui no nosso ato profético que quando a gente declara, o céu ele decreta. Então vamos nesse momento dizer ao Senhor que a gente quer recomeçar. Vamos lá? Diga comigo: Senhor, hoje eu quero esta palavra na minha vida, recomeçar. Me dê forças, eu preciso de Ti. E eu quero sair desse lugar de tristeza, de dor, de paralisia para algo novo. Eu creio que o Senhor faz hoje uma coisa nova. Assim como falou o profeta Isaías, agora nós vamos profetizar através da oração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós colocamos a nossa vida e todas as áreas da nossa vida nas Tuas mãos. Eu não sei, ó Pai, cada um que está nesse momento, nessa oração, o que cada um precisa, o que cada um busca, qual é, Senhor, a resposta que cada um precisa alcançar nesse dia. Mas se o Senhor nos trouxe nesta oração, se o Senhor está tendo esse tempo conosco, eu creio que é hora da gente recomeçar. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos que nessa hora nós possamos ter forças e que essas forças, ó Pai, esse, Senhor, entusiasmo, essa vontade, venha do Teu Espírito Santo. Venha daquele que o Senhor nos prometeu e está conosco todos os dias para nos ajudar a recomeçar. Obrigada, Jesus, nesta manhã por esta palavra que nos edifica, que nos transforma e que nos traz, ó Pai, à mente, ó Deus, uma oportunidade de viver, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos diz. Assim como o profeta Isaías, Senhor, profetizou que o Senhor faz algo novo. Eu quero profetizar para pessoas que estão conosco nessa oração. O Senhor fará coisas novas, o Senhor fará coisas grandes, o Senhor fará coisas diferentes, Senhor. E eu creio em nome de Jesus que essa oportunidade será agarrada no mundo espiritual e poderemos, Senhor, viver e fazer menção do Teu nome. Pai, eu entrego mentes e corações. Senhor, talvez pessoas que olhem para um diagnóstico na saúde, Senhor, e não veem possibilidade, Senhor, de recomeçar, mas o Senhor é o Deus que cura. Talvez pessoas que estão paralisadas, não fisicamente, mas estão como aquele paralítico no tanque de Betesda, ó Deus. Senhor, querendo uma oportunidade, mas, Senhor, não enxerga. E hoje o Senhor está falando: eu estou aqui, levanta-te,
pega a sua cama, saia, porque você vai viver um novo tempo. Senhor, nós recebemos, ó Deus, toda sorte de bênçãos conquistadas na cruz do Calvário por cada um de nós nesse dia. Eu entrego famílias, Senhor, que precisam de Ti, filhos que precisam ser alcançados por salvação, pais, ó Deus, que esse filho ora, que precisam ter um casamento restaurado, Senhor, homens e mulheres que precisam de recomeçar a sua história em alguma área da sua vida. Eu declaro nesta manhã que, mediante a Tua palavra, nós profetizamos, o Senhor está fazendo coisas novas. Em nome de Jesus, ó Pai, que toda pessoa nesse momento que está parando a sua vida, Deus, para ter um momento de intimidade contigo, possa receber esta palavra profética na sua vida. O Senhor fará uma coisa nova. Nós cremos nisso, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus que surpreende. O Senhor é um Deus, Pai, que provê, que é fiel em toda a Tua palavra, em todas as Tuas promessas. E em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo, nós recebemos isso nesta manhã e glorificaremos o Teu nome, porque cremos na Tua bondade, na Tua fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga amém, diga o seu aleluia. Tenha um dia incrível e se prepare para viver o novo. Nós precisamos estar preparados. Então, se levante, ponha-se de pé nesta manhã para viver um novo dia, um novo tempo, um recomeçar. Beijos abençoados e até amanhã, em nome de Jesus.